Fala, teiosos! Pra quem ainda não me conhece, eu sou o Gustavo. E se você não é inscrito, por favor, deixe a sua inscrição aqui. Se você gostar do vídeo, deixa o like, porque ajuda a manter o canal funcionando. Isso é muito importante. E, gente, que nem eu falei no Instagram, hoje vamos falar sobre um aspecto da Guerra Civil da Marvel. Sim, a grande saga da Marvel que deu origem ao terceiro filme do Capitão América lá na UCM. Gente, essa parte que eu vou falar é tão interessante, porque não é uma. A Guerra Civil não foi uma luta entre heróis e vilões, foi na verdade uma disputa política, uma guerra de ideologias, onde a segurança e a liberdade, dois conceitos muito importantes na vida real, foram jogados à tona de uma maneira muito interessante. Porque é assim que funciona o nosso Estado. Nós abrimos mão da nossa segurança, ou melhor, da nossa liberdade, para obter mais segurança. E sabe, e é isso que a Guerra Civil nos quadrinhos e também um pouco no filme se mostrou. Foi para isso que houve o embate. E é muito interessante a construção dos personagens até ali, personagens conhecidos que deram a origem e que escolheram tais vertentes. Porque o Capitão América, ele escolheu o lado da liberdade. Só que ele é um cara que sempre foi visto como o símbolo da nação. Ele era o cara que o Estado mandava ir lutar as suas lutas. E o Homem de Ferro, que sempre foi um cara que buscou a liberdade, a autonomia própria, ele ficou do lado da segurança, do lado do Estado. Essa troca foi muito interessante, muito bem trabalhada, muito bem feita. E, cara, isso causou assim, um rebuliço no universo Marvel que vocês não têm noção. Mas enfim, se vocês quiserem, eu vou deixar aqui embaixo no link, tem o Ei Nerd, né? Que ele faz um resumo da Guerra Civil. É muito interessante, assim, tá bem detalhado. E se vocês quiserem, eu posso fazer um pouco mais especificado sobre os debates políticos, filosóficos que a Guerra Civil proporcionou. Porque teve muita merda acontecendo, assim, tipo, foi muita treta. Mas enfim, hoje eu vou falar sobre uma conversa específica que mudou os rumos da guerra, que mostrando assim que palavras são uma fonte de força imensurável. Beleza, pessoal? Então depois da vinheta a gente vai conversar mais um pouco. Então, sem mais mistérios, só resumidamente, se você for ver, criou-se muita expectativa lá em 2016, quando o filme Guerra Civil ia ser feito, porque isso ia gerar a primeira aparição do Homem-Aranha. Só que não apenas isso, é claro. Teve o embate dos heróis e as proporções épicas que os quadrinhos trouxeram para a Guerra Civil. Nós ficamos ansiosamente esperando que fosse a mesma coisa, né, ou parecido. Mesmo os fãs mais realistas estavam esperando uma grandiosidade muito maior do que nos foi apresentado. Mas a maior expectativa era sobre o nosso aracnídeo favorito, o Homem-Aranha. O Homem-Aranha ele talvez seja o personagem mais importante, porque ele foi um símbolo americano e depois ele trocou de lado. E eu vou explicar hoje, ou melhor, eu vou apresentar hoje o porquê que ele mudou de lado, qual foi a semente. E isso é muito interessante, porque apenas uma conversa com o Capitão América fez ele mudar de ideia. E o Capitão América, ele fala, ele dá meio que uma palestrinha, ele fala com o Peter um texto. Ele declama, mais ou menos, declama um texto que ele leu quando era criança. E isso foi uma das grandes pedras angulares da sua convicção. E é muito bacana, assim, ó, e o mais foda de tudo isso, assim, é porque é um texto verídico. Foi escrito por um jornalista americano chamado Mark Twain. Mark Twain é um pseudônimo, né? Mas agora eu não vou saber dizer pra vocês qual o nome de verdade dele. Mas, assim, cara, é um texto sensacional. E eu vou ler aqui pra vocês. Em uma república, quem é o país? É o governo? Ora, o governo é meramente um servo temporário. Não se pode ter a prerrogativa de determinar o que é certo e o que é errado, nem decidir quem é patriota e quem não é. A sua função é obedecer ordens, não originá-las. Então, quem é o país? Será a imprensa? Será a igreja? Ora, essas são apenas partes de um país, não todo. O comando não lhes pertence, mas apenas uma parte dele. Em uma monarquia, o rei e sua família são um país. Em uma república, é a voz dos cidadãos.
cada um de vocês, por si mesmo ou em favor dos outros, deve falar. É uma enorme e solene responsabilidade que não deve ser descartada em favor de ninguém. Seja a igreja, seja a imprensa, políticos ou governos, cada um deve decidir por si só o que é certo e o que é errado, qual caminho é patriótico e qual não é. Você não pode evitar isso e se considerar um homem. Ir contra suas convicções é uma indesculpável e inqualificável traição. É uma traição contra você e o seu país. Deixe os homens rotularem você como quiserem, mas somente você, dentre toda a nação, decidir um caminho que está certo perante as suas convicções. Você cumpriu o seu dever para consigo e para com o seu país. Levante a cabeça, pois você não terá nada a se envergonhar. Não importa o que a imprensa diga. Não importa o que os políticos ou as multidões digam. Não importa se o país inteiro está contra você. Não importa se digam que uma coisa errada está correta. Repúblicas são fundadas em um princípio acima de todos. A exigência que nós temos que defender aquilo em que nós acreditamos, não importa quais sejam suas consequências. Então, quando o povo, a imprensa ou o mundo inteiro dizer que é para você sair de onde você está, é seu dever se plantar como uma árvore à beira do rio da verdade e dizer para o mundo inteiro: não! Saiam vocês! E é claro, eu me empolguei aqui com o texto porque, sinceramente, assim, eu sou apaixonado por esse texto. Quando eu li essa conversa pela primeira vez, eu fiquei tão tocado, tão mexido, assim, tão anestesiado, que eu não soube, assim, sabe como me importar direito, assim, meio que veio lágrimas, porque a Guerra Civil foi uma guerra política e ideológica. E, sabe, apenas contextualizando, o Homem-Aranha estava com muitas dúvidas, porque... Apenas para exemplificar um pouco, a questão da Guerra Civil é que teve um sujeito super-humano que não conseguiu controlar seus poderes e por causa disso ele explodiu um hospital e uma escola, matando milhares de inocentes. E assim, quando isso aconteceu, o governo decidiu que era hora de controlar os superpoderosos, que eles não podiam mais viver livremente como vigilantes. Então os heróis deveriam se cadastrar no governo. E só que para fazer isso, eles deveriam revelar as suas identidades. Seria só pro governo. Mas aconteceu uma coisa muito importante. Nessa época, o Tony Stark, o Homem de Ferro, e o Peter Parker, o Homem-Aranha, eles estavam numa relação muito próxima. Eles estavam assim, muito parecido com o que é no MCU. No UCM, né? No universo cinematográfico da Marvel. O Tony visto como um tutor e o Peter como seu aprendiz. Embora nos quadrinhos seja muito, muito menor essa necessidade do Peter, né, com o Tony. Mas enfim. E o Tony convenceu o Peter a fazer ele se revelar ao mundo como Homem-Aranha. E isso para incentivar os outros heróis a seguir a cartilha do governo dos Estados Unidos. Então o Peter foi convencido pelo Tony e foi lá e revelou ao mundo inteiro que ele era o Homem-Aranha desde os 15 anos. E, cara, isso deu um rebuliço, assim, enorme, assim. Foi... Meu Deus, assim, cara, o J. Jonah Jameson, né, que é o editor do Clarim Diário, assim, quase teve um ataque cardíaco. A Tia May, assim, e a Mary Jane, que na época o Peter tava quase casado, assim, tipo, apoiaram, mas ficaram ainda chocadas, assim, mesmo sabendo que ele ia fazer isso. Sabe, tipo, os vilões do Homem-Aranha ficaram putos da cara, assim, tipo, foi, meu Deus, assim, um pirralho de 15 anos aí me derrotando durante todos esses anos. E eu acho que o Peter devia ter entre os 23, 27 anos na Guerra Civil, né? Então, tipo assim, todo mundo tava putaço, cara. Tanto que uma das consequências que eu falei pra vocês que repercutiu até hoje é que o Peter e a Mary Jane iam casar. Mas o rei do crime, por vingança, mandou um atirador a matar a Mary Jane. Só que em vez disso acabou atirando a Mary Jane. Não, desculpa. Ele mandou um atirador matar a Mary Jane, mas acabou acertando a Tia May. E por causa disso, nossa, deu um rebuliço, assim, deu uma confusão, uma algazarra ferrada, medonha. E o Peter fez um acordo com o diabo pra salvar a Tia May. E, sabe, mudando o futuro de todo mundo, porque o pacto com o Mephisto fez que ele mantivesse a sua identidade a salvo, mas salvasse a Tia May, fazesse que todos esquecessem que ele era o Homem-Aranha, mas ele teve que desistir do seu casamento com a Mary Jane, desistir da sua filha, a May Parker, e fez desistir de vários relacionamentos, sabe, que ele tinha. Então, assim, isso e várias outras coisas, né, que caberia um vídeo próprio só para as consequências da Guerra Civil. Mas é muito interessante, pessoal, que o Peter, né, voltando, ele ouviu essas palavras de uma forma mais carinhosa, de uma forma mais
amigável do Capitão América, e ele ficou maravilhado, sabe? E o que é mais importante, ou melhor, o mais interessante, é que o Steve e o Peter estavam em lados opostos. O Peter foi até ele porque, mesmo estando no lado do Homem de Ferro, o Peter via no Steve Rogers, via no Capitão América como um homem ideal, como um herói ideal. O Capitão América pra Marvel, que é o Superman pra DC, como o herói entre os heróis, sabe? Mesmo não sendo o mais poderoso, mesmo não sendo o mais forte, o mais rápido, o mais apto, o Capitão América é aquele para que todos olham quando não sabem o que fazer, é aquele que todos são inspirados por. Então, assim, o Peter sabia que mesmo em lados opostos, o Capitão América se importava com ele e não iria atacá-lo e queria tentar ajudá-lo de toda forma. E sabe, e essa conversa do Peter e com o Steve fez que o Peter trocasse de lado. Mas não sem antes levar uma tremenda sova do Homem de Ferro. Tanto que ele saiu todo assim, ele foi falar pro Tony que ia trocar de lado e o Tony não aceitou muito bem. E só dando aqui fazendo um parênteses, Tony Stark é um merda, assim, ó. Pra você que gosta do Homem de Ferro, você gosta por causa do Robert Downey Jr. Você não gosta do personagem Homem de Ferro. Ele é um dos maiores filhos da mãe de todo o universo Marvel. Enfim. O que é interessante nesse diálogo, nessa conversa, nesse texto do Mark Twain, é que isso prova isso rege, tem uma filosofia de vida tão grande que, assim, ó, assistam de novo, só aquele trecho ali, porque é sensacional o que ele fala, assim, que nós temos que ter nossas convicções. Nós viramos covardes, nós temos medo hoje de falar o que pensamos, de agir como queremos. Tudo virou vitimismo, mimimi, assim, ó, e no sentido, assim, ó, que as pessoas, elas têm medo de se posicionar. E assim, ó, você vai se posicionar, você vai magoar alguém. Porque é impossível, assim, ó, a mágoa é subjetiva. Nós falamos A, as pessoas entendem B. Nós sentimos A e as pessoas sentem C. Entende? Às vezes meu pai brigava comigo e ele brigava por amor, assim. Ele brigava porque ele me amava, mas eu ficava com raiva, sabe? Assim, eu falei, porra, por que ele fala assim comigo? E assim, ó, eu entendo hoje que ele falava por amor, mas eu entendia a raiva, eu entendia que ele tava querendo descontar em mim. Mas não, ele queria me mostrar um ponto, me mostrar que eu tava agindo errado. E assim, ó, quando você está agradando todo mundo, você está se diminuindo, porque assim, ó, aquele papo, nem Jesus agradou todo mundo, assim, ó, é de uma falácia, porque Jesus nunca tentou agradar ninguém. Ele simplesmente confiou em suas convicções e lutou para fazer o que é certo. Sabe? E assim, ó, eu acredito que nós temos que nos firmar mais, criar raízes. As pessoas querem ficar muito na fluidez. O mundo moderno, como está se tornando um ambiente quase inteiramente digital, as pessoas estão perdendo a noção das coisas, perdendo a noção de raízes que nós precisamos de bases. Se uma casa não tem uma boa base, ela vai cair. Se um prédio não tem uma boa base, ele vai ser derrubado. E isso é mais que é bíblico, assim, a Bíblia fala isso. Quando você constrói a sua casa numa rocha, ela permanecerá firme até perante a pior das tempestades. Mas se você quiser edificar a sua casa sobre a areia, ela desmoronará. Sabe, galera, desculpa o desabafo aqui no final do vídeo, né? Mas assim, ó, nós temos que crer nas nossas convicções. Não tenha medo de perder amigos, contato de familiares, propostas, mas assim, principalmente não tenha medo de perder seguidores. Essa é a pior coisa que, infelizmente, nós temos muito medo hoje. Nós temos medo de ser cancelados, de perder seguidores, de perder likes. O like se tornou uma moeda de troca, de influência, assim, ó, assim que é berutice, gente, é idiotice, sabe? Julgar o sucesso ou o valor de alguém por likes, nós estamos, na verdade, tirando o valor dessa pessoa e atribuindo um preço. E, cara, isso é perigosíssimo. Não é à toa que os índices de suicídio aumentaram, assim, alarmantemente nos últimos anos. Então, assim, eu peço, crie convicções. Não, mas, assim, não tenha medo de criar suas convicções e depois ver que elas não eram corretas de trocar. Tenha medo de ficar em cima do muro o tempo todo. Tenha medo de querer agradar todo mundo. Tenha medo de, assim, ser mais um cara esquecível. Porque, assim, ó, um cara que tanto faz, que é medíocre, tá na média, é um cara que não faz diferença. E todo mundo tá aqui pra fazer diferença. Depende da área que for. Então, que nem Mark Twain fala, se você assim, ó, se você tiver convicção, plena convicção do que você está fazendo é correto, fique parado, fique firme como uma grande árvore. E não importa quem falar pra você sair, você não irá, porque você será forte. Não tenha medo de mudar, não tenha medo de melhorar, tenha medo de permanecer o mesmo, permanecer medíocre, tá?
É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem um resumo detalhado da Guerra Civil sobre a minha ótica, peçam aqui nos comentários, peçam no Instagram. Eu vou deixar o Instagram aqui também, caso vocês queiram me seguir lá. Volta e meia eu posto algumas coisas sobre livros, filosofia, tento interagir com o pessoal, porque eu gosto muito de conversar com vocês. Vocês sempre abrem minha cabeça para pensar sobre novas perspectivas. Isso é demais. E é isso, pessoal. Falou!